Queridos, sejam bem-vindos para mais um culto de oração. Eu quero convidar você para, na abertura desse culto, acompanhar a leitura de Salmo, capítulo 18, os primeiros versos que dizem: Eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Queridos, nós temos falado muito sobre isso. Deus é o nosso refúgio, a Ele nós clamamos. Estamos aqui hoje à noite, mais uma vez como igreja, para buscarmos ao Senhor. Vou orar com você agora. Deus de amor, nós ao abrirmos esse culto, queremos dizer que temos o prazer de reconhecer que Tu és o nosso refúgio e ao Senhor nós podemos recorrer. Pai querido, esteja atingindo o nosso coração com a Tua palavra, recebendo os nossos louvores e abençoando a nossa comunhão. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim
nós vamos orar agora, nosso tempo de oração, e você vai acompanhar na tela. Nós vamos orar especialmente hoje pelo Brasil e pelos seus grandes dilemas. Eu queria que nós orássemos, nós temos aí a pandemia, mais de 3.000 mortos só em São Paulo. Vamos orar pelas famílias enlutadas que enfrentam essa crise em São Paulo, no Brasil e até no mundo. Vamos clamar a Deus, continuar clamando pelos profissionais de saúde, vamos clamar pela situação política do nosso país. Então hoje à noite nós vamos nos concentrar nessas questões. Você tem na tela os motivos de oração, queria que você acompanhasse e durante aí esse período, enquanto a tela está aí no countdown, você pode orar sozinho ou com a sua família.
noite para os irmãos. É um prazer imenso poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E sou grato a Ele, pelo privilégio e a honra que Ele me concede de trazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo para os irmãos nesse instante. O texto que quero ler com os irmãos se encontra em Gênesis capítulo 22, do verso 1 até o verso 8, o qual vou fazer a leitura agora com os irmãos. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha, o holocausto, e colocou-a sobre o Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Eu quero começar a mensagem com uma ilustração e diante do tema que quero sugerir para a nossa reflexão nesse culto. Uma visão de um Deus providente. E a história é de um rabino que, por motivos particulares, ele teve que deixar a sua terra natal e começou a perambular pela região dali da onde ele vivia. Ele levou consigo um galo, levou um jumento e um candeeiro. O galo era para que esse o despertasse pela manhã. O candeeiro é para ser aceso à noite quando ele fosse ler o Torá. E o jumento era o seu transporte para ele se locomover. Um dia ele chegou a uma cidade, um lugarejo, e parou ali, que já estava quase anoitecendo, para buscar um local onde ele pudesse pernoitar. Pediu hospedagem por ali, mas ninguém da cidade o hospedou. Ele olhou ao redor da cidade e viu então uma floresta. Ele foi para lá e procurou um lugar mais seguro para que ele pudesse ali pernoitar. Tinha uma grande árvore e ali ele ficou naquela grande árvore. Agitou as coisas, ficou ali, amarrou o jumento, colocou o galo, acendeu o candeeiro e começou então a fazer a sua prece. E, de repente, enquanto ele estava orando e lendo o Torá, veio um vento e apagou o candeeiro. O que fazer, pensou ele, e a expressão que ele usa como resposta para ele mesmo foi a seguinte: Deus sabe o que faz. Adormeceu e no outro dia, quando ele acordou, ele viu um quadro muito triste. Durante a noite, enquanto dormia, apareceu um animal feroz, matou o seu jumento e comeu o seu galo. Ele, olhando aquela cena triste, disse para si mesmo: Deus sabe o que faz. E assim ele levantou, arrumou as suas coisas e foi até aquele vilarejo para ver um local onde ele pudesse tomar o seu café da manhã. Quando chegou naquele vilarejo, ele viu um quadro mais horrível ainda.
durante a noite, a cidade foi saqueada por ladrões, assaltantes, e toda a cidade foi destruída e os moradores ali todos foram mortos. Então, ele olhando aquela cena, respondeu para si mesmo o seguinte, eu vou aqui ler para os irmãos o que ele pensou. Se eu tivesse dormido, disse ele, na vila teria morrido com os outros. Se o candeeiro tivesse ficado aceso durante a noite, ter-me-iam achado. Se o galo tivesse cantado e o burro zurrado, eles revelariam a minha presença, e a esta hora estaria morto. Portanto, Deus sabe o que faz. Refletindo, então, nesse contexto da narrativa de Abraão, nesse diálogo que ele tem com Deus e no pedido que Deus faz a Abraão, e diante dessa ilustração no início da mensagem que eu trago aqui para os irmãos, eu quero fazer a seguinte afirmação nesse tema que estou sugerindo aos irmãos, a visão de um Deus providente. Como cristãos, necessitamos ter uma visão clara de Deus como um Deus providente. E como nós podemos ter essa visão clara de Deus? O texto que nós estamos refletindo dele, dessa narrativa de Abraão, dessa história que aconteceu ali com Abraão e o seu filho Isaque, nos revelam alguns fatores que são fatores importantes e fundamentais para que eu e você, nós como verdadeiros crentes em Cristo Jesus, tenhamos uma visão clara de Deus como Deus providente. E a primeira visão, ou o primeiro fator importante para se ter esta visão de Deus como um Deus providente, é a intimidade. Os versos 1 e 2 narram sobre isso. O verso 1 e 2 narra um diálogo que Deus está tendo com Abraão. Nós não sabemos como foi essa conversa, se ela foi em um sonho, numa visão, ou numa teofania de Deus, mas o que nós sabemos, dentro do relato, é que pela ação de Moisés e pela intimidade, a ação de Abraão e pela intimidade que Abraão tinha com Deus, ele não teve dúvida nenhuma de que quem estava falando com ele era o próprio Deus. Que maravilha isso, né? Deus conversa com ele, lhe faz um pedido, dá-lhe uma ordem, e ele tem certeza, mesmo diante de uma ordem, daquele pedido que Deus está fazendo através dessa ordem a Abraão, fosse algo tão esquisito, vamos dizer assim, né? Diante do pedido que Deus faz, olha, pega o teu único filho, a quem tu amas, leva a Moriá e ali vai ter um monte em que eu vou te mostrar, e nesse local sacrifica o teu filho, ou seja, ele deveria tirar a vida do filho dele como sacrifício ao Senhor, ainda que isso parecesse estranho, a intimidade que Abraão tinha com o próprio Deus, ele teve certeza de que quem estava falando com ele era o próprio Senhor Jesus Cristo. O Dr. Russell Shedd comenta isso dizendo: esta prova, em vez de destruí-lo, trouxe Abraão ao cume de sua vida, seguindo a Deus em profunda intimidade. Uma britânica, o nome dela, ela era uma escritora, o nome dela era Rita Snowden. Ela, uma tarde, andando pela redondeza ali de Dover, ela encontrou um lugar onde ela foi tomar o seu chá das 5 horas. Naquele estabelecimento, enquanto tomava o chá, ela sentiu um aroma muito agradável adentrando naquele recinto, como se fosse um campo florido. Então aquele aroma agradável, aquele cheiro maravilhoso, tomou todo aquele lugar. Ela se volta para o dono daquele estabelecimento e pergunta de onde estava vindo todo aquele aroma, aquele cheiro agradável. E aquele homem, apontando para uma fábrica que ficava ali perto, uma fábrica de perfume, disse para aquela senhora que o turno
dos funcionários havia terminado e esses funcionários estavam voltando para casa, trazendo com eles mesmos esse aroma que era fruto do trabalho deles, da intimidade que eles tinham com o ofício que eles estavam realizando ali naquela empresa. Isso mostra para nós, ilustra para nós o que significa essa intimidade com Deus. A intimidade com Deus é verdadeiramente isso. Trazer nas nossas ações, junto conosco, nos nossos atos, o caráter de Deus, o bom perfume do Senhor em nossas vidas, né? É mostrar que a semelhança de Cristo em nós, através daquilo que nós fazemos e demonstramos toda a nossa obediência ao Senhor. Então, para que eu e você tenhamos uma visão clara de Deus como um Deus providente, como isso aconteceu aqui com Abraão, esse fator intimidade é fundamental para que isso aconteça. Mas há um segundo fator ainda também importante que vai completando essa intimidade. Para que eu e você tenhamos uma visão clara de Deus como Deus providente, além da intimidade, há o fator da convicção. É interessante que uma coisa leva a outra, né? A intimidade me leva à convicção. Aquela convicção que o rabino tinha, Deus sabe o que faz. E aqui é exatamente essa convicção que Abraão tinha, que mesmo diante de um pedido daquele que pudesse ser estranho para ele, Deus ainda sabia o que estava fazendo. E o pedido de Deus era o melhor, e por isso só uma coisa ele tinha que fazer diante disso. Pela intimidade e a convicção de que Deus sabe o que está fazendo, ele então se levanta para obedecer. E intimidade e convicção tem como resultado na vida de um verdadeiro cristão, busca ter essa visão clara de Deus como Deus providente, o resultado é a obediência. Obediência irrestrita. Obediência é o quê? A palavra de Deus, aquilo que Deus está falando. E aqui o que nós vemos é que a obediência vem por uma ação dele. Levanta bem cedo, as coisas que ele tinha que pegar, exatamente como Deus mandou ele fazer, ele pegou. E aí então ele vai e ruma para onde Deus o mandou, para onde Deus o enviou. Ele foi até Moriá. 3 dias depois, ele vai encontrar esse lugar. Partir para aquele lugar mostra exatamente a intimidade de Abraão e a convicção que ele tinha de um Deus que o conduzia, de um Deus que o direcionava. 3 dias depois, ele vê à vista o lugar e tem a certeza perfeita, a convicção de que aquele lugar era o lugar que Deus queria que ele estivesse, daquele jeito, e cumprindo em obediência aquilo que Deus havia lhe mandado fazer. Quando Charles Spurgeon deu início ao seu ministério, um ateu que era bem conhecido de Spurgeon afirmou para um dos seus amigos que ele iria ouvir a pregação de Spurgeon. Aqueles amigos fizeram uma observação, dizendo: como que você vai até lá se você não crê em nada daquilo que ele está fazendo? E aí, o que vemos na resposta desse homem é muito interessante. Ele disse o seguinte: é verdade, eu não creio em nada do que ele fala, mas ele crê, e para mim isso é suficiente. Isso que é convicção. Às vezes eu não entendo, não compreendo certas coisas que Deus permite acontecer, mas Deus permite. Tem certas coisas que eu não sei, mas Deus sabe, e isso é o suficiente. Aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus permite, isso é o suficiente para mim. Eu posso, na intimidade que eu tenho com Deus, ter essa visão de que eu estou diante de um Deus que é um Deus provedor. Mas há um terceiro fator que ainda quero compartilhar com os irmãos nesse culto. Esse fator vem dos versos 7 até o verso 8. É o fator da confiança. Intimidade e convicção leva à confiança. Aqui é um diálogo entre Abraão e Isaque.
Após eles chegarem naquele lugar, Abraão para ali, diz para os seus 2 servos: fiquem aqui com o jumento, que eu e o rapaz vamos até ali e depois de adorarmos voltaremos. E aqui há um diálogo nessa caminhada de Abraão e Isaque. E o que me chama muito a atenção na confiança que é demonstrada aqui por Abraão, e automaticamente essa confiança também é passada para o seu filho Isaque, é que Abraão se revela, se reporta para o que Deus disse quando na primeira chamada de Abraão, que foi ali no capítulo 12, onde Deus manda ele sair da sua parentela e ir para uma terra em que ele iria lhe mostrar, e Abraão sai dali em obediência ao Senhor, pela fé ele vai nessa direção. E aí então Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que dele sairia um descendente, e esse descendente sairia desse descendente uma grande nação. E o descendente aqui era exatamente Isaque, a quem ele estava indo levar em obediência ao Senhor, levá-lo para ser sacrificado. Confiança é uma demonstração da nossa fé. A nossa fé num Deus pelo qual nós conhecemos, pela intimidade que vamos tendo com Ele e pela convicção que essa intimidade traz no nosso coração. Então podemos confiar que Deus está no controle daquela situação e que a palavra dele se cumpre, porque a palavra dele é verdadeira. Aquilo que o Senhor fala, ele não pode contradizer. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Então ele tinha, na intimidade, ele tinha essa certeza no seu coração, apesar de uma situação tão triste talvez para ele, mas ele tinha certeza de que ele voltaria com Isaque, porque assim o Senhor falou. Assim o Senhor fez uma aliança com ele, e da boca do Senhor saiu a sua palavra. A sua palavra é a verdade. Essa verdade que nos conforta, que nos consola, que nos traz segurança. Essa verdade que quanto mais próximo dela estamos, pensando nessa verdade não só como um conceito, mas como uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, quanto mais próximo estamos, mais enxergamos o seu caráter e mais temos certeza de que aquilo que sai da boca de Deus é o melhor, e só cabe a nós agir com fé e obediência ao Senhor. Então, aqui traz para nós essa certeza, a certeza de que eu tenho um Deus que é um Deus providente, pela intimidade que eu tenho com Ele, pela convicção que essa intimidade me traz e pela fé, a confiança que diante da intimidade e convicção, isso nasce no nosso coração. George Miller foi um escritor, e esse George Miller foi um homem de oração. E é interessante, quando perguntaram a George Miller que mesmo diante da circunstância, ele podia, difíceis que tinha, ele podia dormir, e como que ele fazia isso? Ele diz: olha, todas as noites eu durmo tranquilo. E quando perguntado sobre o segredo da confiança que ele tinha no Senhor, ele levantou a palavra de Deus, a Bíblia, e disse o seguinte: tenho lido este livro inteiro 100 vezes. Conheço o livro e conheço o Deus desse livro. Eu creio que nos dias que nós estamos passando, dias em que a gente tem ouvido tantas previsões, e essas previsões são desencontradas muitas vezes, uma coisa eu tenho certeza e que nós devemos ter certeza: as previsões de Deus, elas são precisas. A previsão do homem não é. Elas são precisas porque eu posso enxergar no meu Deus, um Deus que está vendo o final dessa quarentena, a qual eu não consigo enxergá-la ainda. Não sei quando que vai ser, pode ser amanhã, pode ser daqui 2 meses, 3 meses, pode ser até o final do ano. Não sei. Eu sei de uma coisa, e isso eu falo porque a mensagem que estou pregando é a mensagem que mexe com o meu coração. Mexe com o meu coração
porque na minha simplicidade e na simplicidade que eu vejo na palavra de Deus, mas com a profundidade dela, ela me leva a entender que ela é suficiente. E pela suficiência da palavra de Deus, eu não só, como George Miller, conheço o livro, mas também conheço aquele que se manifesta nesse livro, que é a sua própria palavra. Na sua própria palavra ele disse para mim: eis que estou convosco todos os dias. E estar conosco todos os dias é para estar guardando-nos, confortando-nos, nos corrigindo e nos conduzindo na segurança que só o Senhor pode nos conceder. Então, meus queridos irmãos, que maravilha podemos olhar para esse texto nessa noite e termos essa visão que Abraão teve, a visão de um Deus providente. Mas os fatores são importantes para que isso aconteça da mesma forma como aconteceu com Abraão. A visão de um Deus providente vem pela intimidade, convicção e confiança nesse Deus que é verdadeiro, que cumpre a sua palavra. E aí eu posso andar pelo vale da sombra da morte sem temê-la. Por quê? Porque Deus está comigo. O cajado dele me sustenta. A sua palavra tem nos sustentado. Que a palavra de Deus esteja sustentando os amados nos seus lares. E como diz o salmista, vamos descansar no Senhor e esperar nele. Ó, minha alma espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Um grande abraço, um abraço fraterno, e que Deus abençoe a sua vida com a sua graça maravilhosa. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais um culto, mas como fizemos semana passada, eu quero te convidar para imediatamente após o culto, nós estaremos aí ao vivo no nosso canal no YouTube para termos um tempo de oração pelos nossos motivos pessoais. Foi tão bom a semana passada, basta você aí entrar no nosso canal e participar conosco no canal do YouTube da Igreja Batista do Cambuí. Eu estarei ali ao vivo, podendo receber no chat os motivos de oração e orando por você também. Tem sido tão bom nós orarmos em vários grupos e também através deste canal. E quero então, ao caminhar para o final, fazer um convite todo especial. Domingo de manhã, dia 10 do mês de maio, estaremos no culto da manhã celebrando o Dia das Mães, uma homenagem especial às mães. Por favor, você ali sintonize nosso canal, mande o canal ali para sua mãe também poder assistir, mande o link. Teremos um culto especial de louvor a Deus e vamos também agradecer nesse culto a vida de nossas mães. Além disso, o João Alexandre, cantor, o músico, o produtor, estará ministrando louvor no culto da manhã e também no culto da noite. Você não vai querer perder, é uma grande bênção. Ele preparou um tempo especial de louvor e adoração. Ele que é autor da música Teus Altares, Pra Cima Brasil e tantas outras conhecidas, ele vai dirigir o louvor e eu quero convidar você a estar conosco. Então nós vamos cantar a última música e após a última música eu vou entrar ali ao vivo no YouTube para continuarmos o nosso tempo de oração. Deus te abençoe, uma ótima noite e se Deus permitir, nos vemos domingo de manhã. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse